Olá a todos os irmãos, amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui dando continuidade a esse estudo da mordomia fiel. E nesse segundo capítulo, nós vamos tratar sobre o sustento do ministério. O irmão Ronei trará para nós o primeiro texto para meditarmos. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o irmão Mateus e assim abordarmos esse assunto, né? Entre aqueles que acreditam, né, na questão do sistema dizimático, não há nenhuma objeção quanto à finalidade do dízimo, né? Qual o objetivo dele? E aqui o assunto que será pautado, que será trazido nesta apresentação, fala justamente o sustento do ministério. E o texto que nós vamos ler no 4º volume do Testemunho para a Igreja diz-nos da seguinte forma: ao comissionar os discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda a criatura, Marcos 16, verso 15, Cristo designou aos homens a obra de propagarem o Evangelho. Enquanto, porém, alguns vão a pregar, ele pede a outros que lhes atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas com que se possa sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. É justamente a obra de que ele necessita, pois moverá as mais profundas simpatias de seu coração, chamando à ação as mais elevadas faculdades mentais. Que texto maravilhoso! Então aqui, conquanto ele disse para que o evangelho fosse pregado então a toda a criatura, e ele diz que uma ala saia para fazer esse trabalho e a outra ala precisava ficar e não esquecer das obrigações para atender às reivindicações daquelas pessoas que estão naquele trabalho. E aqui diz que as reivindicações dos dízimos e das ofertas para o fim de sustentar o ministério, então isso é o meio que ele colocou justamente para que a obra não perecesse. Então, os textos que Ellen White demonstra que deve ser um fundo especial para o sustento do ministério, os dízimos, não é para outra finalidade. Apesar da claridade em vários textos, nós abrimos aqui com um texto que para alguns pode até soar um tanto ambíguo, mas na realidade ela está trabalhando, né, nas duas questões, tanto os dízimos como as ofertas. O dízimo para o sustento do ministério e as ofertas vão auxiliar, por exemplo, na área da verdade impressa, né, das publicações. O texto seguinte, do 9º Testemunho para a Igreja, página 249, nos esclarece dizendo que os exclusivos recursos de Deus não devem ser usados a esmo. O dízimo pertence ao Senhor e todos aqueles que lançam mão dele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Que a obra não continue mais a ser impedida, porque o dízimo foi desviado para vários fins diversos daquele para que o Senhor disse que devia ir. Provisões têm de ser feitas para esses outros ramos da obra. Eles devem ser mantidos, mas não pelo dízimo. Deus não mudou. O dízimo tem de ser ainda empregado para a manutenção do ministério. A abertura de novos campos requer mais eficiência ministerial do que possuímos agora e é preciso haver meios no tesouro. Esse texto por si só já revela para nós de maneira muito impactante a preocupação dela, inclusive da igreja, desviar os dízimos para outros fins. Isso não seria correto. Deveria haver outros ramos de obra não sustentados pelos dízimos, deveriam ser desenvolvidos, tem que haver meios para isso, mas deve haver uma clara separação entre um fundo e o outro. Um ponto importante aqui é que, além da obrigação nossa de dizimar, Deus requer também obrigações daqueles que recebem tal dízimo.
E aqui já está sendo claro que o dízimo é exclusivo para sustentar o ministério. E aí nós vamos ver as ofertas, que é para disseminar a verdade impressa na terra. Então, e Deus não mudou. O dízimo tem que ser empregado na manutenção do ministério. Bastante assim taxativo esse aspecto de onde o dízimo deve ser empregado, né? Um outro texto que temos aqui está no livro Santo ao Senhor, página 59, é do manuscrito de 1904, onde Ellen White declara: o dízimo deve ser usado para uma só finalidade: sustentar os ministros a quem o Senhor designou para realizarem sua obra. Deve ser usado para manter os que proferem as palavras de vida para as pessoas e assumem o encargo de cuidar do rebanho de Deus. Então, como a gente tinha comentado, o texto fala então de uma só finalidade do dízimo, né? E, por um outro lado, aqui um aspecto que eu acho bem interessante que Ellen White se preocupa, nós vamos aqui, claro, resumir o tema para não se estender tanto. No Obreiros Evangélicos, na página 449 em diante, Ellen White fala em relação a uma justa remuneração dos obreiros da causa de Deus. Eles devem ter, então, um salário honesto, justo, de modo que aqueles que tomam essas decisões, as comissões, devem ter uma mente clara, discernimento, para serem justos nesse sentido. Não deve ser algo excedente, exagerado, que venha consumir, né, os meios mais do que deveria, mas também não deve haver uma avareza, uma mesquinheza nessa hora também de definir o salário desses ministros. Agora, outro objetivo é que o ministro também ele deve ser exemplo de liberalidade perante o rebanho que está sobre a sua responsabilidade, né? O texto diz que ele deve ser participantes na edificação de igreja, de tudo isso. E para tal, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter proventos nesse sentido. Muito bem colocado, irmão. E nós vemos que, de fato, Ellen White diz, né, da importância de vermos, por exemplo, as frequentes despesas por causa de mudanças, muitas vezes a adaptação no novo campo, tudo isso traz mais gastos, né? Diz que a família, né, a esposa, os filhos, devem ser exemplos na vestimenta, na sua decência, na sua correção. A residência, os arredores da mesa, tudo deve falar em favor da verdade que defendem. É isso que Ellen White declara para nós. Só pegando carona para não deixarmos passar em branco aqui, muitas vezes a necessidade do dízimo ser usado para uma situação de alguma pessoa que está mais empobrecida. Eu quero fazer aqui a pergunta. Eu quero ler o texto Conselho sobre Mordomia na página 103, aqui mais diretamente trazendo, já não de forma individual, que nós vamos abordar esse assunto depois, mas de forma coletiva, a instituição, né? Então diz aqui que o dízimo é separado para uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Não que os pobres não tenham que ser auxiliados, porém ele tem que ter um fundo separado que não seja o fundo do dízimo. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo e não deve ser desviado desse propósito. Nós vamos ver que o dízimo não pode ser desviado para nada, para a edificação de igreja, não pode ser desviado para os pobres, não pode ser desviado para a impressão de literatura. A finalidade dele é um só: sustento do ministério. E eu queria trazer à tona dois aspectos aqui, irmão Ronei. Um deles, o irmão até comentou na nossa abertura sobre aqueles que são mercenários na realidade, né? Aqueles que fraudulosamente se envolvem com a palavra de Deus, com o ambiente religioso, para tirarem proveito próprio, né?
E por causa da má fama destes, o pastor fiel sofre muitas vezes o dano também por tabela, sem dever nada. E aí pode vir uma pergunta assim, o pastor ele trabalha pouco ou muito? Né? E é interessante uma reflexão que a irmã White faz aqui de como que vai ser o pastor fiel. Aqui no Obreiros Evangelho, na 451, ela diz que o sistema de 8 horas não encontra lugar no programa do ministro de Deus. Ele deve se manter de prontidão a qualquer hora. Olha só que... Então é diferente de nós entendermos que o pastor é um mero... funcionário né? lá CLT. Que cumpre aquele horário, tem as suas obrigações no sábado. Aqui nós vemos que ele deve estar à prontidão a qualquer hora. Essa disponibilidade exige um preparo contínuo, né? Porque a cada adversidade eles têm que estar aptos para ali auxiliar, seja a questão de um falecimento, seja a questão de uma enfermidade que algum irmão esteja passando, ou questões matrimoniais, ele tem que estar apto, e mais na questão também da disseminação do Evangelho, né? Então tudo isso, esse sistema de 8 horas, que são 44 horas semanais na CLT, isso para o ministro, para o obreiro, não existe esse sistema, né? Então, na realidade, nós encontramos que o pastor ele tem uma vocação especial, né? Haverá momentos, como o irmão falou, que vai ser exigido muito de uma vez só. Depois ele vai ter que haver períodos maiores de descanso. Há o aspecto também de o afastamento da família, o reencontro com a família, é uma outra situação bem diferente, né? A vocação, o chamado então para o ministério. Aqui também na página 452, trazendo de forma resumida, a irmã White fala daqueles que veem que começa a ter dificuldades na parte financeira e ao eles terem que reduzir de repente os salários, né, dos ministros, devem ser consultados, devem ser orientados, serem tratados então bem nesse sentido e não de maneira qualquer, sem prévio aviso e nada do gênero, como não fosse algo importante, né? Então nós encontramos certas situações, principalmente numa igreja emergente, que pode ocorrer um tanto de entrada, né, irmão Ronei, de dízimos que vai ter que ser repartido entre os ministros, obreiros, né, aquele valor. Exatamente, essas adversidades, nós temos já passamos por situações assim no passado. Eu quero citar a minha experiência, né? Então, quando a obra me convidou para me tornar obreiro, e eu deixei um salário bastante vultuoso em relação ao que a igreja me propôs. Mas na tenra idade ainda, eu me lembro que os obreiros casados, então eu abdiquei do meu salário, acabei recebendo o meu salário em forma de literatura, para que eu pudesse vendê-las e assim ter os meus proventos. Porém, eu tinha condições para isso, porque era solteiro, não tinha família, mas num quadro adversos, muitas vezes pode ser mais difícil, né? E também, quando há bastante entradas também, é preciso fazer uma provisão para tais adversidades, né? Então aqui todos os arranjos, diz o texto final, feitos com aqueles que se acham ao serviço de Deus, devem ser considerados como uma sagrada transação entre o homem e seu semelhante. Os homens não têm o direito de tratar os obreiros como se fossem objetos inanimados, sem voz ou expressão própria. Nós temos um sistema igualitário
em que os nossos ministros e os nossos obreiros recebem o mesmo salário. Nós não temos essa cadeia hierárquica que muitas vezes as igrejas têm carregado e têm muitas vezes dispensado obreiros porque os ministros não querem abrir mão de seus salários para que essas pessoas não saiam do trabalho tão importante que é o trabalho, vamos assim dizer, o trabalho mais pesado é o trabalho do obreiro. Eu sempre relato isso. O trabalho do obreiro é o trabalho de um trator que está fazendo desmatamento, né? Ele vai pegando todo tipo de influência. O ministro vem fazendo um trabalho que tem seu papel importante, mas é um trabalho que já foi mais filtrado pelo obreiro, né? Então nós temos esse sistema igualitário, todos recebem o mesmo salário, não tem a questão hierárquica que eu quero trazer aqui. Muito importante, fico grato pelo irmão Ronei trazer esses aspectos práticos para nós, né? E tem um último texto aqui, que é do Manuscript Releases, volume 1, páginas 188 e 189, numa tradução livre que trazemos aqui para os irmãos, diz assim: quando um homem entra no ministério, ele deve receber dos dízimos o suficiente para sustentar sua família. Ele não deve sentir-se que é um mendigo. Muitos ministros estão em suas sepulturas, levados até ali por tristezas e desapontamento, e pelas dificuldades que foram colocadas sobre eles, porque eles não receberam o suficiente por seus labores. Que pena chegar a um ponto desse. Ellen White recorda então os primeiros anos, né, da obra e as injustiças que foram cometidas naquela época, né? Havia inclusive desigualdade muitas vezes, diferente do que o irmão comentou agora há pouco. A Ellen White cita um exemplo de um irmão que ela foi visitar, né? Ou por carta, não vou ser preciso neste momento falar, mas ela cita que ele estava doente por se privar até de alimento para que a mensagem o dinheiro pudesse ser usado para o avançamento da causa. Então ela cita que aquele irmão não poderia fazer isso, que Deus precisava dele em outras emergências, né? Muitas vezes nós temos visto notícias, né, em que as pessoas aproveitam da benevolência muitas vezes da igreja, em que se colocam recibo, adicionam-se recibos, adicionam-se despesas, agregam a despesa e mandam para as associações. Isso é um trabalho de uma desonestidade tamanha, quando na verdade o anjo relator está fazendo relatório daquela postura dele. Nós sabemos que, embora Deus é um Deus de ordem, é preciso que nós também saibamos que nós temos que ter confiança naqueles que estão na obra, mas é preciso que tenhamos transparência para que nós não sejamos tentados para roubar do tesouro que está chegando à causa da verdade. Creio que ficou muito bem explicado esse ponto, né? E entraremos num assunto importante, até onde se estende o dízimo, né, sendo empregado. Então nós veremos no caso de obreiros idosos ou doentes, no caso da mulher de um pastor que exerce seu próprio ministério, veremos outros casos em relação às mulheres. Mais casos serão apresentados no próximo tópico. Confiram, aguardem aí o próximo vídeo. Será muito importante também solidificarmos essa posição em relação ao emprego dos dízimos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também a vocês que nos assistem, que possamos realmente atingir os nossos objetivos ao esclarecer esses assuntos que muitas vezes são assuntos constrangedores, são assuntos que mexem com dinheiro, mexem com o nosso bolso, vamos assim dizer, né? Mas o que nós estamos trazendo aqui é exclusivamente o que está escrito, para que não venhamos a ficar com qualquer sombra de dúvida. Qualquer dúvida também que os irmãos possam ter, através das nossas explicações, através daquilo que nós lemos, os irmãos poderão entrar em contato conosco e, dessa maneira, possamos avançar em maiores pesquisas e avançarmos também
com relação ao nosso crescimento espiritual. Esse é o meu desejo e oração a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.